Então, o que eu preparei para apresentar rapidamente para vocês é um programa que a gente tem chamado Casas Mais Seguras, né? Uma boa parte dos afogamentos que acontecem, que nos preocupam, são justamente com crianças pequenas dentro de casa. E eles atingem faixas etárias um pouco diferentes, com problemas e perigos um pouco diferentes, né? Então, eu separei aqui o Casas Mais Seguras. Ele propõe apenas 5 medidas para reduzir esse problema em residências e ao redor de residências, claro, né? Essa é uma situação que acontece clássica, né, num local onde as pessoas que estão no local não compreendem que uma piscina dessa, assim, que às vezes tem um tanquezinho que tem 30 centímetros, 40 centímetros de profundidade, o risco que isso é para determinadas crianças. Às vezes até crianças que conseguem ficar de pé na água, elas podem se afogar, porque se elas escorregar e não tiver capacidade de reflutuar para ficar em pé, ela se afoga. Então, assim, isso é uma situação que, assim, embora seja típica de casas, de condomínios, né, essa situação específica, o mesmo mecanismo acontece em praias, rios, lagos. É uma pessoa, uma criança que está próxima a um espelho d'água, e isso poderia ser uma bacia, uma máquina de lavar, uma porta aberta para um quintal que tem uma poça d'água. Quer dizer, são situações muito simples e muito inofensivas, mas que necessitam de um adulto que tome essa atitude, que entenda o risco, que possa, então, entender que não pode deixar uma criança dessa perto de um espelho d'água, que o risco é muito grande. Você vê como uma criança, ela não entende o risco, e a gente não pode esperar que ela entenda que isso é perigoso. Ela tem que ser supervisionada por um adulto que diga a ela, olha, aí não, aqui não, né? Na realidade, esse tipo de coisa não poderia acontecer. Essa área do risco que tem, essa área deveria estar fechada. Ela não pode dar acesso a uma criança dessa idade, né? No começo do vídeo vocês viram que passou uma pessoa aqui, um pai, uma mãe, alguém que estava provavelmente responsável por essa criança, né? E a coisa acontece com muito silêncio. Se esse vídeo tivesse som, mesmo assim a gente não escutaria grande coisa, só escutaria o som do ambiente. Esse tipo de afogamento, ele é silencioso, ele passa assim, como se nada tivesse acontecendo. Então está acontecendo a maior tragédia dentro da minha casa, onde eu me sinto mais seguro do que qualquer local do mundo. Então eu estou ali num ambiente super seguro, entre aspas, né? E ali está provocando uma tragédia desse tipo, né? E isso é muito comum. A gente tem aí uma média de 2 a 3% de todos os óbitos que acontecem por ano, em torno de 200 pessoas, 150, 200 pessoas, que normalmente crianças, que morrem afogadas em residências e ao redor da residência, né? Que é onde a gente se sente mais tranquilo, mais seguro. Eu não vou passar o resto, porque eu acho que é muito, normalmente, aflitivo esse tipo de situação. E a criança é recuperada, ela vive, a mãe, num determinado momento, percebe, uma criança chega perto, percebe que a criança está se afogando, chama a mãe, o responsável, e aí ela vem correndo e interrompe, tá? Nosso planeta tem água por tudo que é lado, então cada vez mais as pessoas vão se afogar. O Brasil é um país que tem o maior número de resgates no mundo inteiro. A gente tem uma natureza de uma temperatura ótima, nós somos aquáticos, o lazer é muito ligado à parte aquática, às praias, rios, represas, lagoas, né? Então é um local onde o maior parque de diversões que a gente tem são as diversões nas áreas aquáticas. 10 pessoas se afogam e uma morre a cada minuto no mundo. 15 pessoas morrem afogadas diariamente no Brasil. Afogamento é a segunda causa de morte de 1 a 4, terceira na faixa de 5 a 14 e quarta na faixa de 15 a 24 anos. Então,
é uma das principais causas de morte nos nossos jovens. E a gente tem que fazer alguma coisa. O homem se afoga e morre muito mais. E na faixa de 25 a 29 anos, 21 vezes mais do que a mulher. Ou seja, existe algum fator que a gente pode conversar depois, mais adiante. Por que isso? Por que o homem se afoga e morre 21 vezes mais do que a mulher nessa faixa? E quando a gente fala de afogamento, a gente tem que pensar que a gente fala muito de risco, né? Qual é o risco de se afogar? O risco varia muito do local, varia muito da educação da pessoa que ela tem de avaliação do risco e também um pouco da competência aquática que ela tem para sair daquele risco. Vocês podem ver aqui que a área principal de maior risco, que é praticamente mais do que o dobro, 2,5 vezes, a área do sul e do sudeste, né? Onde há mais educação, né? E aqui há menos risco de afogamentos do que nessa região norte e nordeste. Então o afogamento acontece principalmente em água doce, 75% das vezes. E quando a gente fala de criança, a gente tem que entender que a piscina são mais ou menos 2% dos afogamentos. Então, 2% do total, nossa, é baixíssimo. Mas esses 2%, 54% são crianças de 1 a 9 anos de idade. E é claro que uma ferida dessa é muito mais profunda do que qualquer outro tipo de perda. Você perder um filho é uma cicatriz, que é uma ferida que não cicatriza, não se fecha, abala todo um conjunto familiar. Aliás, não a família só, o núcleo principal, mas toda a família, né? Então, assim, é uma perda que a gente tem que dar a importância à prevenção nessa e nos outros casos, mas nessa principalmente, afeta muito a gente. O Brasil gasta muito dinheiro com óbitos, né? Reagindo, mitigando, fazendo primeiros socorros, internação. A gente deveria gastar uma partezinha dessa fazendo prevenção. E o afogamento acontece, você vê assim que ano a ano, embora a gente tenha um aumento do número da população, a gente tem tido uma diminuição do número de óbitos por 100 mil habitantes. Isso significa que a gente está no caminho certo, nós estamos na prevenção, no resgate mais rápido, na atenção, na educação, e isso dá resultado. Você vê assim que, embora esses números sejam absurdamente grandes e impressionantes, a gente só vê basicamente 6% do problema. O que a gente vê pelas estatísticas, essas estatísticas que eu estou dando para vocês, ela é apenas os pacientes que a gente tem no hospital e no pós-hospital. Eu não sei o que acontece direito daqui para trás. Então, isso aqui a gente não quantifica direito. Quantas prevenções a gente foram feitas? Quantos resgates a gente foram feitos? Quer dizer, é claro que a gente pode documentar isso no local, mas a gente não sabe, em termos de estado do Rio de Janeiro, em termos de estado de São Paulo, em termos de Brasil, o que está acontecendo? E isso é exatamente igual em relação ao trauma. Como a população vê o problema? Ela vê que afogamento é aprender primeiros socorros. E não é exatamente assim. A gente sabe que afogamento, como qualquer trauma, é prevenção e não aprender primeiros socorros. Aprender primeiros socorros, ou como resgatar uma vítima, está lá em último lugar. Veja esse trabalho que a gente publicou numa revista chamada Resuscitation. Ela mostra claramente que num trabalho de praia, uma temporada, numa praia especificamente de Santa Catarina, foram feitos 1.565.000 intervenções pelos guarda-vidas. Desses, 99,9% foram prevenção, ou intervenções de prevenções. Ou seja, o resgate ele é 0,1%, e o primeiro socorro ele é 0,02%. Então a gente tem que investir, né, pegar o dinheiro que a gente está gastando com resgate, com óbitos, e tentar investir uma parte deles em prevenção. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Afogamento é a aspiração de líquido não corporal causado por submersão ou imersão de vias aéreas. Os homens se afogam mais, os solteiros muito mais, 45% das pessoas sabem nadar se afogam na praia, então
alguma coisa mostra, é um dado muito importante, que mostra exatamente para a gente que na hora de avaliar o risco, a pessoa não está avaliando, 50% das pessoas não estão avaliando corretamente. Ou eles subestimaram o risco, ou eles superestimaram a sua capacidade de enfrentar aquele risco. Claro que o nosso grupo aqui nessa pesquisa, a maioria mora fora da orla, e tem alguns dados bem interessantes, que, por exemplo, 14% ingeriram álcool, e o álcool dá uma falsa capacidade de enfrentar o risco, né? uma toxicidade maior na hora de avaliar esse risco, e mais de 80% se alimentaram 3 horas antes do incidente. Isso significa que quando você for fazer os primeiros socorros, a possibilidade de vômito e broncoaspiração é muito grande. Então são cuidados que a gente tem que ter. O afogamento tem um tipo primário, que ele não tem causa precipitante, eu não entendi o risco, ou eu superestimei a minha capacidade e me afoguei, ou secundário, eu tive um trauma, uma crise convulsiva dentro d'água, alguma coisa baixou subitamente, temporariamente, definitivamente ou parcialmente a minha capacidade de enfrentar aquele risco e eu acabei me afogando. E por me afogar, pode ser que a patologia não pudesse causar o meu óbito, mas o afogamento, quando ele não é ressuscitado, quando ele não é resgatado, ele provoca o óbito. E o afogamento provoca, em graus diversos, hipóxia, baixa da quantidade de oxigênio, da troca de oxigênio. Eu aspirei uma água, se eu aspirei pouca quantidade, eu troco menos, né? Eu tenho uma dificuldade menor. Mas se eu aspirei um pouco mais, eu vou tendo dificuldades maiores de troca gasosa. E isso baixa o oxigênio e provoca toda a fisiopatologia do quadro de afogamento, que é a hipóxia. E não há diferença entre afogamento de água doce ou afogamento em água salgada. O prognóstico é o mesmo e o tratamento é o mesmo. Vejam vocês aqui, só para dar uma ideia, aqui é a pequena quantidade de água que foi aspirada, que está aí hipotransparente, tá vendo? E aqui um grau mais grave, um grau 3, onde há uma quantidade maior de água aspirada, mostrando que a quantidade de água aspirada está relacionada diretamente à hipóxia que ocorreu. Dentro da cadeia de sobrevivência, que eu acho que é a forma de você ter, são 5 anéis, e é onde você entende cada passo, primeira prevenção, reconheça o afogado, peça para alguém ligar 93, forneça a flutuação, pare o afogamento, e aí então pense como vai remover de dentro d'água, ou aguardar o 93 chegar para remover dentro d'água, e por último, o anel da cadeia de sobrevivência, o suporte de vida básico e o avançado e o hospital se necessário. Quando você fala de residência, você tem que entender, conhecer o problema em casa. Então, em casa, como eu falei no início, tem 3 faixas etárias diferentes sobre risco em casa. O primeiro é a criança até 2 anos, até 1 ano e meio, 2 anos, que pode se afogar durante um banho, numa tigela de água, numa bacia de água, em pequenas poças d'água, na privada, num balde, né? Ela não conhece, ela não tem ferramentas para sair. O segundo grupo são as crianças até 5 anos, que podem se afogar em ambientes com um pouco mais de água, né? A criança cai na piscina, não há uma cerca, não há uma proteção. O cachorro chega, esbarra na criança e ela cai na piscina. Ou ela vai pegar um objeto na piscina e cai. Né? Isso durante o momento em que a mãe ou o pai está falando no telefone, ou está atendendo a campainha, ou foi pegar uma toalha, ou foi... E por 30 segundos deixou de cuidar do jeito que deveria. E as outras crianças, que são aquelas crianças um pouco mais velhas, de 5 a 12 anos, que já sabem nadar alguma coisa, né? Ela brinca com a sucção da piscina e ela pode ficar presa nessa sucção de piscina. E esse também é um outro risco. Então, é interessante, é importante a gente conhecer o problema para entender qual a solução específica que a gente vai dar a esse problema. E a prevenção envolve prevenção reativa, está até errado, prevenção ativa e prevenção reativa.
são dois momentos diferentes de prevenção. Prevenção ativa é tudo que eu faço no ambiente para diminuir o seu risco. Prevenção reativa é tudo que eu faço no comportamento, todas as minhas intervenções no comportamento. Não, menino, para de correr que você vai escorregar e vai se machucar. Não entra aí que é perigoso. Tudo que eu já estou numa prevenção reativa muito próximo de acontecer o afogamento. Então, no programa Casas Mais Seguras, nós temos 5 medidas. Eu ia falar rapidamente sobre cada medida. A primeira, mais importante, é que as crianças devem ter supervisão de um adulto em 100% do tempo e a distância de um braço. Então, nada de botar uma boia e deixar a criança sozinha. Tem que ficar perto. O afogamento acontece muito rapidamente, é muito silencioso e ele é muito grave. A outra é entender que as áreas de serviço, portas de banheiro, quintais, tudo isso deve ter o seu acesso restrito. Então, se eu tenho uma piscina na minha casa, eu tenho que botar uma cerca. Se eu não tenho cerca, eu preciso colocar uma porta que fecha automaticamente. Então, qualquer pessoa que saia para o quintal, aquela porta fecha automaticamente. Eu não posso deixar uma porta. Às vezes eu vou pegar um negócio ali no quintal. Quando eu voltei, a criança já está dentro da piscina. O ideal é que haja uma cerca, que ela tenha pelo menos 1,10 m de altura, que ela tenha um fecho eletrônico, que ela abra para fora, que ela feche automaticamente, que ela tenha uma fechadura por dentro, impedindo que a criança abra por fora a fechadura. Isso tudo é importante. O banheiro, a porta está fechada, o acesso ao quintal está fechado, porque pode ter uma caixa d'água, uma cisterna. Isso tudo são coisas simples e muito importantes. Assim como esvaziar caixa d'água, poço, cisterna, tudo que a gente puder deixar fechado e vazio, de água, não deixar a criança exposta, a gente tem o benefício de fazer a prevenção da forma certa, que é isso que a gente está falando aqui também. E por último, todas as medidas de segurança numa piscina, desligar a bomba se é uma piscina de uso privado ou residencial, usar tampas de ralo anti-sucção, usar ralos anti-sucção, não brincar de prender a respiração, evitar boias, usar sempre colete. Essas são medidas simples que em piscina e em casa fazem a maior diferença. Queria sinalizar para vocês, está acabando, que a gente tem vários programas de prevenção. O ideal para casas mais seguras é quando a gente aplica 2 programas que a gente chama de KIM na escola, que é um programa onde acadêmicos de medicina, guarda-vidas, professores de educação física vão à escola e dão uma instrução para as crianças, uma instrução lúdica, sabe? São 20 minutos, passa um videozinho, usa um desses nossos vídeos aqui de água doce, ou praia, ou inundação, a gente tem vários vídeos, passa o vídeo, interage com as crianças, se tiver recurso, faz um gibi, e dá para a criança. Também uma outra possibilidade é ler o gibi com as crianças e interagir com elas. A gente tem também uns fantoches, umas marionetes, em que a gente interage perguntando para as crianças. Então o KIM na escola é muito interativo, muito educativo. E Piscina Mais Segura, que a gente tem um programa de ensinar professores de educação física e natação as medidas e como interagir na piscina com os seus alunos de natação, ensinando para que eles possam levar os 2 programas são muito semelhantes em termos de propósito. É levar essas medidas de prevenção, de educação, para dentro do lar, que é onde acontece mais de 50% do problema que a gente vê com criança, e afogamento. Tá? Então a gente tem vários programas, e isso tudo está acessível na nossa web gratuitamente. Tá? É importante a gente entender que afogamento, quando fala em afogamento de piscina, é um local onde a gente não prevê muito bem aonde vai acontecer. Ele pode acontecer em qualquer lugar, em qualquer idade. Então, assim, eu posso ser um adulto e ter um mal súbito e esse afogamento acontecer na piscina. Então, não é exatamente no fundo que acontece, ou na escada. Claro que existem pontos de maior risco e menor risco, mas ele pode acontecer em qualquer lugar. Diferente dos afogamentos em praias,
onde a gente sabe que 90% ou mais acontecem na corrente de retorno, no local específico da praia, né, onde a gente pode dar uma segurança maior. Na piscina, todo local é perigoso. Five minutes more. Okay. Jack! Jack! Esse vídeo, claro, é uma encenação, né, não é um vídeo real, né, mas é para chamar a atenção que a gente tem várias medidas de prevenção, tem vários programas de prevenção, mas a gente não consegue entregar esse programa de prevenção se a pessoa que estiver do outro lado não estiver sensibilizada de entender que o afogamento pode acontecer com ele. Então, o afogamento não respeita nível social, raça, cor, sexo, ele acontece com qualquer em qualquer lugar que tenha área aquática. E é muito importante que a gente possa sensibilizar as pessoas da possibilidade dessa ocorrência para que a gente possa, então, fazê-las procurar por medidas de prevenção e evitar ou reduzir esse tipo de ocorrência, né? E tudo leva a esse propósito, que é evitar que nossas crianças, que são as grandes vítimas do afogamento, possam continuar ocorrendo esse tipo de situação. E elas dependem inteiramente da educação de adultos. Eu não posso deixar uma criança, achar que uma criança é responsável por si numa situação dessa, né? Esse é um estado vegetativo persistente, de uma criança de 9 anos, que foi deixada perto da piscina, num churrasco, onde todo mundo foi dormir, descansar, e a criança ficou brincando e apareceu submersa, foi ressuscitada, mas sem perspectivas neurológicas alguma. Agradecer, falar sobre o nosso curso gratuito que está rolando na internet até 30 de junho, que é o suporte básico de vida em afogamento. Falar do nosso grupo do Telegram, que é um grupo que a gente o tempo todo troca informações, todo dia a gente posta informações lá novas sobre trabalhos publicados, programas, ensaios, etc, etc. Então é um local de troca e de esclarecimento de informação. Agradecer vocês. Luciana? Lu? O que aconteceu? Depois, Verônica, o Dr. Jader, agora! Pede pra ele me encontrar na emergência. Você tá segura, tá? Você tá comigo agora. O PS tá bombando. Não sei que horas que eu vou sair daqui. E essa é a Ruby, ela é aqui interna do hospital. Interna? Você quer me contar o que aconteceu? Eu não sei. Oi, eu sou a nova interna, a Luísa. Rúbia, bem-vinda ao inferno. Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal. É um prazer imenso estar aqui de novo com vocês, participando desse simpósio da UNILA de trauma e emergências. É sempre muito gratificante e um prazer enorme estar contribuindo para vocês aí e ajudar no aprendizado, tá? Podem chamar sempre que quiserem, a qualquer momento. Tá? Então vamos para o tema de hoje. O tema de hoje nada mais nada menos que o trauma raquimedular. Tá? Eu acabei escolhendo ele porque das outras vezes eu fiz sobre trauma crânioencefálico e AVC hemorrágico. Aí hoje vamos pegar um trauma um pouco mais diferente das últimas vezes e também frequente na sala de emergência. Tá? Então o conceito, né, a partir do princípio que o que é o trauma raquimedular? Raque vem do grego, que é coluna,
né? E medular, o próprio nome diz, medula espinhal. Então, é um traumatismo que acomete tanto a coluna vertebral quanto a medula. Ou só a coluna ou só a medula, né? Os dois juntos também acaba tendo esse nome trauma raquimedular. A introdução, a lesão da medula espinhal, ela ocorre em cerca de 15 a 20% das fraturas da coluna vertebral. Tá? Então, muitas vezes, você acaba tendo só uma fratura, uma subluxação, um acunhamento da vértebra e não realmente acomete a medula espinhal em si ou as raízes nervosas. Ocorre preferencialmente no sexo masculino, a proporção de 4:1, na faixa etária de 15 a 40 anos. É explicado porque, na verdade, o sexo masculino acaba se expondo a mais risco e comportamento mais irresponsável, né, de maneira geral, como dirigir embriagado, se envolver em brigas, vítima de assalto, assassinato, suicídio, tudo isso, tentativa de suicídio. Acidentes automobilísticos, queda de altura, acidente por mergulho em água rasa e ferimentos por arma de fogo têm sido as principais causas de traumatismo. Dentre essas, a queda de altura está figurando como mais frequente, porque com a mudança das leis brasileiras, né, das normas de segurança nos veículos, etc., o risco de você sofrer um trauma muito grave na sua coluna, protegido pelo cinto de segurança, pela melhor qualidade dos veículos, acaba diminuindo. Então, você tem mais risco de ter uma lesão raquimedular por uma exposição do seu corpo sem nenhuma proteção, como cair de uma altura aí de 3 metros, 4 metros, ou ser arremessado da moto, ejetado, né, da moto, da bicicleta, etc. Além de ferimento por arma de fogo. Localização anatômica da lesão está diretamente relacionada ao mecanismo do trauma, né? Então, por exemplo, um paciente que tem um mergulho em água rasa, ele vai traumatizar primeiro a cabeça, né? Basicamente a região frontal ou axial, e aí ele acaba tendo maior chance de ter lesão cervical, né? Que está diretamente associada ao crânio. O paciente que cai de pé de uma altura de 4 metros, né, de um prédio, ele tem uma maior chance de ter uma lesão em explosão, uma fratura explosão na transição tóraco-lombar, né, pelo sentido das forças que agem ali. Então, por isso que a gente diz que é muito importante você perguntar o mecanismo do trauma, né, se foi um acidente de veículo, queda, mergulho em água rasa e tal. Cerca de 2/3 das lesões medulares estão localizadas no segmento cervical. Isso, assim, a gente fala que é por causa do fato de ser na medula cervical, porque ela é uma região pequena, uma região mais curta e muito móvel, né? Então, o efeito chicote, né, um acidente de carro, um acidente de moto que você sofre capotamento, você bate a cabeça, né, e a coluna cervical ela é mais móvel, então você tem uma chance realmente maior de ter uma lesão medular ali e, infelizmente, é o mais grave, né? A região cervical, com certeza, de toda a coluna vertebral é a região mais grave a ser acometida. Lesões na medula na região torácica ocorrem em 10% das fraturas desse segmento, em 4% da coluna tóraco-lombar. Por que na coluna torácica, né, ela tem mais do que na tóraco-lombar? Porque a coluna torácica ela é protegida pelo arcabouço, né, das costelas e do osso externo. Você tem uma caixa torácica que está se articulando ali. Então, para você ter uma lesão que acometa essa medula nesse nível, que é tão protegido, digamos assim, de todo esse arcabouço, tem que ser um trauma de extrema alta energia, certo? Então, se você tiver alguma coisa, né, na medula torácica, é porque realmente a violência do trauma foi muito grande. A fisiopatologia. O trauma inicial, você tem no trauma raquimedular as lesões primárias e as secundárias. O trauma inicial, ele causa uma lesão mecânica, óbvio, né, como todo tipo de politraumatizado, na medula espinhal por compressão, laceração e cisalhamento. Né? Então, o simples fato de você ter uma desaceleração muito súbita, né? Um carro a 140 por hora que para abruptamente, atingindo um poste, atingindo outro carro, um anteparo,
só o fato de você ter uma desaceleração na sua medula espinhal já provoca um cisalhamento e uma laceração ali, com ruptura de vasos, né, e hemorragias intramedulares. Ocorre hemorragia e necrose da substância cinzenta seguida de edema. A seguir disso, formam-se as petecas hemorrágicas na própria substância cinzenta, elas se juntam e resultam na necrose central hemorrágica, que pode estender-se para a substância branca nas 4 a 8 horas seguintes. Então, nota-se que é uma lesão progressiva. É isso que é a gravidade da lesão no medular traumática, que ela não para só no momento do trauma. Aconteceu e acabou. Ela continua progredindo e é aí que entra a parte médica, né? A equipe médica tenta agir nesse momento, né? Porque infelizmente na fase aguda e inicial, né? Na fase primária, não há o que fazer porque o estrago já foi feito. Depois disso, há uma redução geral no fluxo sanguíneo no local da lesão. Pelo próprio edema, né? Ele acaba comprimindo a microvasculatura e isso dificulta o aporte sanguíneo de oxigênio, né? Acaba fazendo uma hipoxisquemia. Células inflamatórias migram para o local da lesão, acompanhadas de proliferação de células da glia, né? Isso é como qualquer outra lesão do sistema nervoso central. E no período de 1 a 4 semanas ocorre a formação de tecido cicatricial e cistos no interior da medula espinhal. A redução do fluxo sanguíneo para o segmento lesado da medula pode ainda ser ocasionada por redução da pressão arterial sistêmica, que conduz à lesão adicional denominada lesão secundária. Isso é importante pelo seguinte, muitas pessoas, né, muitos centros, assim, às vezes acontece isso, ninguém dá muita relação entre a pressão arterial sistêmica e a lesão medular. Isso é extremamente grave, visto que tem até alguns estudos falando que um dos principais fatores de piora da lesão secundária, né, da lesão medular, seria a hipotensão arterial. Tá? Então, a hipotensão arterial é um critério extremamente importante, você tem que ficar de olho e tratar dele o mais precoce e agressivo possível. Tá? Porque se você tem uma hipotensão, você, com aquela medula que já está lesada, que já está com diminuição de aporte sanguíneo, você piora mais ainda com o hipofluxo, né? Com a hipotensão arterial. Tá. Depois disso vai ser a avaliação neurológica, né? Então você vai ter que ver o quadro clínico do paciente para poder tanto ter uma tração certo prognóstico, quanto poder se localizar onde possivelmente está a lesão, né, daquele segmento. Hoje em dia, o padrão da Ásia, né, que é o American Spinal Injury Association, né, mundialmente aceito como classificação recomendada. Tá? O método ele se baseia em 2 componentes básicos, o sensitivo e o motor. O sensitivo compreende o exame de 28 dermáticos, que eu vou mostrar a seguir, que vai de C2 até S4 e sempre bilateral. Né? Nós temos uma raiz nervosa de cada lado do corpo. Cada tipo de sensibilidade é testado e feito um score de 0 até 2, onde 0 é o ausente, né, anestesia total, o 2 é normal e o grau 1 é parestesia ou hipoestesia, né, é um déficit, mas que não é total. Na parte motora são examinados 10 pares dos miótomos, que é de C5 a T1 e L2 a S1. Por que especificamente esses segmentos? Né? Porque acima de C5, né, de C1 a C4, não tem importância clínica, né? Não tem uma importância motora, né, funcional importante para o clínico e para você poder avaliar isso. Abaixo de T1, né, de T2 em diante, são os nervos intercostais, que também não acabam tendo implicância clínica para o seu exame neurológico. E depois de L2S1, que é a parte dos membros inferiores, tá? Então, C5T1, L2S1, que é o que você vai examinar. A contração do esfíncter anal externo também é testada e é importante porque ela entra, que eu vou falar daqui a pouco, na questão da lesão completa e incompleta. Tá? E aí ela faz parte do plexo sacral mais inferior, que é de C2 a C5. O grau de força de acordo com o Medical Research Council, que é 0 a 5, que todos vocês já estão cansados de saber, espero que estejam cansados de saber, né, que é esse daqui, essa tabela. O grau 1 é nenhum movimento observado ou a famosa plegia,
certo? Que é a ausência total de contração. Grau 1, você tem uma contração visível do músculo ou uma fasciculação, mas que não desloca nenhum tipo de segmento corporal. Grau 2, movimento é possível, né? Mas tirando o efeito da gravidade. Então, é feito o movimento no plano da maca, no plano da cama, onde o paciente se encontra. Grau 3, o movimento contra a gravidade, mas ele não é contra a resistência. Então, você não consegue fazer nenhum tipo de força contrária, né, do paciente para que ele consiga resistir. Grau 4, ele tem uma certa resistência contra a força do examinador, mas não é anormal. E o grau 5 a resistência normal contra a força do examinador. O nível neurológico da lesão é determinado através do segmento mais caudal, com sensibilidade preservada e força muscular antigravitária. Então, se um paciente de T10 para baixo, ele não tem nada, né? Tem uma plegia total, uma anestesia total, o nível que você vai falar, o nível neurológico da lesão vai ser no nível que está preservado, né? De lá para baixo não conta mais. Só o último nível preservado, tanto motor quanto sensitivo. Os músculos selecionados para avaliação, os níveis neurológicos correspondentes, são esses aqui que eu tinha citado anteriormente, agora estão mais especificados. O C5, flexor do cotovelo, que seria basicamente o bíceps braquial ou braquioradial, né? Que você pede para o paciente fletir o cotovelo e você faz a força contrária. C6, flexores do punho, né? Você faz o movimento do punho do paciente, no sentido de flexão. Ele tem que ter a força preservada também. O C7 é os extensores do cotovelo, que seria o tríceps, né? Então, é o paciente fazer esse movimento aqui de contrário à força do examinador. C8, os flexores dos dedos, né? Que seria só o distal e medial, né? E T1, abdutores do dedo mínimo. Seria isso daqui. Abdutores do dedo mínimo, desculpa. Né? O quinto dedo. O L2 é os flexores do quadril, né? Então é quando você, por exemplo, vai jogar, tenta colocar o seu joelho no seu abdômen, né? Isso é a flexão do quadril. L3, extensor do joelho, certo? Saiu duas vezes aqui, desculpa. Extensão do joelho. L4, dorsiflexores do tornozelo, né? Que seria você fazer a dorsiflexão do pé, né? L5, extensor longo dos dedos, seria só os dáctilos, os pododáctilos do pé. E S1, os flexor plantar do tornozelo, que seria como se fosse pisar no acelerador, digamos assim, né? A flexão plantar do pé é o S1, que você vai examinar no paciente. Isso tudo contra a resistência, tá? Que eu estou falando. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, não precisa, né? Lógico, vocês não vão decorar todos esses dermátomos aqui, mas só para vocês terem uma noção, tem os chamados dermátomos chaves, que a gente acaba usando para topografar a lesão. Então, por exemplo, ao nível da clavícula para baixo seria o C5, nível do mamilo seria T4, do apêndice xifoide T7, umbigo T10, crista ilíaca para baixo T12 e a região inguinal aqui L1. E a dos membros inferiores seria L2 a parte superior da coxa, L3 a média e L4 a lateral, pegando o joelho até o tornozelo. L5 face lateral da perna, tá? E S1 a face mais lateral e o último dedo, né? O quinto pododáctilo do paciente. Por que a gente colocou esses dermátomos, são chamados de dermátomo-chave? Porque os outros dermátomos são menores, eles não têm um ponto de referência visível. É muito importante para você decorar, você relacionar aquilo que você quer saber com uma coisa que você consiga gravar, né? Então, fala assim, o T5 é abaixo do mamilo. Mas quanto abaixo dele? Então, fica mais complicado. Aí eles acabaram pegando esses pontos aqui, esses dermátomos, para facilitar, tá? E no final das contas, quando você vai examinar o traumatizado raquimedular, é isso que importa, tá? Isso daqui já resolve 90% do seu exame neurológico. O reflexo bulbo cavernoso.
Ele é importante na avaliação dos pacientes com TRM que apresentam choque medular. Esse choque medular, ele geralmente pode acontecer logo imediatamente depois do trauma, e mesmo que a lesão medular não seja completa e permanente, porque ele dura em torno de 24 a 48 horas. Então, assim, ele é uma interrupção momentânea da função neurológica abaixo da lesão medular. Da lesão medular, ele acaba, depois de 24 a 48 horas, pode regredir alguma coisinha. Pode, não é uma regra, mas pode regredir sim. Então, por isso que ele é importante. O paciente apresenta ausência total de sensibilidade dos seus movimentos e do reflexo bulbo cavernoso, o choque medular, né? O retorno desse reflexo pode ser obtido por meio da estimulação do pênis ou clitóris, provocando contração do esfíncter anal, indica o término do choque medular. Então, o conceito, né, desse choque é isso que eu falei, que é quando você tem uma ausência total de sensibilidade e movimento, tá? Inclusive do reflexo bulbo cavernoso. Como é que você vai testar ele? Você vai introduzir um dedo no ânus do paciente e com a outra mão você vai apertar, ou se for homem, a glande do pênis, e se for mulher, o clitóris, e se tiver algum reflexo, você vai sentir a contração do esfíncter externo do ânus no seu outro dedo, tá? Isso daí, então, seria a última, né, o último segmento medular para você testar. E acima disso daí é tudo aquilo que eu falei anteriormente, que é o L1, o L2, C5, C6, que é a parte dos membros superiores e inferiores. Então, aqui é o último segmento testável, digamos assim, tá? Da medula espinhal. A avaliação, então, do quadro clínico do doente, ela é baseada ficou aqui o vídeo em cima, mas é baseado na escala ASIA, tá? Impairment Scale, que é de 5 graus, tá? De 5 graus para avaliação, tá? Em que vai de A a E, onde A é a lesão completa, você não tem uma função motora ou sensitiva nos segmentos sacrais S4 e S5, que seria esse reflexo bulbo cavernoso que eu falei. Então, isso é depois do choque medular, tá? Não dá. Então, no choque medular, você não vai conseguir classificar. Você tem que esperar passar isso daí para conseguir classificar. Então, se você mesmo depois que passou, tá com uma lesão completa, ela é grau A de Ásia. A B, lesão incompleta, é preservação da sensibilidade e perda de força motora abaixo do nível neurológico, estendendo-se até os segmentos sacrais S4 e S5. C, lesão incompleta, onde a função motora é preservada abaixo do nível neurológico e a maioria dos músculos chaves abaixo do nível neurológico possui grau menor ou igual a 3. Como assim a maioria? Eu falei que são 10 pares ali que você vai testar, né? Então, o que acontece? Mais de 50% deles têm uma força menor ou igual a 3, naquela escala que eu tinha mostrado. Então, se for mais de 50% desses músculos testados com essa força grau menor ou igual a 3, é uma grau C da Ásia. Continua sendo incompleta. Grau D, lesão incompleta quando a função motora é preservada abaixo do nível neurológico e a maioria dos músculos chaves abaixo do nível neurológico possui grau maior ou igual a 3. Tá? Esse daqui, tirando, lógico, o grau E, que é o normal, o paciente totalmente íntegro, né, das funções neurológicas, seria de melhor prognóstico. Tá? A grau D, então, é de melhor prognóstico neurológico depois daí. O exame de imagem. O que é importante do exame de imagem? A gente, na verdade, assim, o grande drama hoje que a gente vê é saber quando que você tem que fazer uma imagem que precisa. Vai fazer em todo mundo? Não vai fazer em todo mundo? E é aquilo que você tem um risco de comer bola. É que você deixar passar, não fazer exame de imagem e, né, infelizmente, o paciente acabar evoluindo mal para uma lesão grave aí que o médico possa ter deixado passar. Então, baseado nisso, tem 2 protocolos, basicamente, que podem ser utilizados para você determinar se você vai submeter aquele paciente seu a uma imagem radiológica ou se você não precisa pedir um exame complementar. O protocolo, eu vou falar primeiro do protocolo Nexus, tá? Ele enumerou 5 critérios de baixo risco para fratura, subluxação e deslizamento. Por quê?
Porque apesar da gente, né, querer fazer a avaliação da lesão medular, que é a função neurológica, não podemos esquecer que a medula está envolvida por coluna vertebral. Então, muitas vezes o paciente não tem um déficit neurológico, mas ele tem uma lesão óssea, ligamentar, de partes moles, né, muscular, tendínea, em que ele pode vir a ter uma piora dessa lesão da coluna vertebral e aí evoluir para uma lesão medular, num paciente que não tinha nada. Tá? Então, esses protocolos foram criados exatamente para isso, por causa desse medo e desse risco, né, de uma lesão irreversível. Então, esse Nexus aqui, ele colocou os critérios de baixo risco. Então, o paciente que, por exemplo, ele não tem dor à palpação da coluna vertebral, não tem intoxicação exógena, o que seria? Seja o uso de drogas ilícitas ou uma intoxicação até alcoólica, tá? O estado mental normal, então Glasgow 15, né? Um paciente que não chegou, teve um TCE junto com hematoma subdural, contusão e está entubado, não dá para você levar em conta esse protocolo. Sem lesões dolorosas em outros órgãos. Então, um paciente que não teve, por exemplo, uma fratura de fêmur, né? Ou um trauma abdominal importante em que precisa, muitas vezes, fazer um FAST ou algum outro exame abdominal com medo de uma ruptura esplênica, ruptura hepática, porque se ele tem isso daí, com certeza o trauma foi de alta energia, então você pode se preocupar com uma lesão também da coluna vertebral. Por isso que uma lesão dolorosa em outros órgãos é para você ficar de orelha em pé. E sem déficit neurológico, tá? Então, esses, digamos, 5 itens aqui são de baixo risco para uma lesão oculta, digamos assim, da sua coluna vertebral e que você poderia descartar o exame de imagem, tá? Correto? Então, esses itens aqui são, se o paciente não tiver nenhum desses aqui, você acaba ficando, entre aspas, mais seguro para não submetê-lo a um exame de imagem. O Nexus tem sensibilidade de 99% e valor preditivo negativo de 99,9% para lesões na coluna. Outro protocolo é o Canadian C-Spine Rule, que resulta em 100% de sensibilidade com 42,5% de especificidade. A maioria, acho que dos grandes centros, acaba optando pelo CCR, que é a abreviatura desse protocolo aqui, porque ele é mais completo, digamos assim, tá? Então, enquanto o Nexus tem 5 itens de baixo risco, esse aqui eu vou falar no próximo slide aqui, um fluxograma, em que você acaba tendo bem mais critérios, é lógico que ele é mais complicado, né? Então, vocês não precisam decorar isso que eu vou falar, eu só quero que vocês tenham uma noção, tá? De como funciona, né, um protocolo de exame de imagem numa sala de emergência. Pode imprimir, colar na porta, isso aí não tem problema nenhum, até deve, eu acho que até deve, né? Não é obrigado a decorar, mas pelo menos você se situar naquilo que você está seguindo de protocolo, você tem que estar situado. O CCR, ele consiste basicamente, ele é o contrário do Nexus. Então, aqui são 3 questões que representam alto risco e indicam o exame de imagem. Então, enquanto o Nexus você tinha 5 itens de baixo risco, aqui você tem os de mais alto risco para você pedir o exame de imagem. Lembrando que o exame de escolha é tomografia, tá, pessoal? Não é raio-x. Tá? Raio-x já não faz mais. Então, a não ser que você seja num centro que não tenha tomografia, você tem que tomar uma conduta. Aí é indicado você fazer o raio-x em 3 incidências, que é AP, perfil e transoral, do processo odontoide, né? Paciente feito com a boca aberta para você visualizar o processo odontoide. Então, se você não tiver a tomografia disponível, você pode recorrer ao raio-x porque você não tem o que fazer. Tá? Não é porque está certo, é porque você está limitado. Você está lá no centro de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes e não tem como se defender, você vai ter que fazer isso daí. Mas não esqueça de encaminhar para um centro de referência para fazer uma tomografia, né? Pelo amor de Deus, não vai dar uma de Salvador e arriscar a vida do paciente com um raio-x simples aí, coluna cervical. Tá, então aqui o fluxograma, tá? Ele está em inglês porque é canadense. Então assim, a pergunta aqui, são 3. Idade maior ou igual a 65 anos ou, não é e, é ou, então qualquer um desses 3.
Mecanismo perigoso, que eu vou falar daqui a pouco quais são os mecanismos de risco, né? Ou parestesia nas extremidades. Parestesia, lógico, significa, em tese, uma lesão, provável lesão medular, ou lesão de plexo, alguma coisa assim, mas pegou o tecido nervoso. Então, tem algum desses 3 critérios aqui? Sim, vai para exame de imagem, tá? Não tem nenhum desses 3 critérios, aí você vai para uma segunda chave. Existe algum fator de baixo risco que permite, assim, você ter uma mobilidade do paciente, né? Você risco de mexer a coluna do paciente? Aí quais são esses critérios aqui? Colisão simples traseira do veículo. Essa colisão simples não é você exclui, no caso, você ser atropelado por um ônibus, um caminhão, né? Ou você está numa rodovia e está parado e, lógico, o carro de trás está vindo a 80 por hora e te joga no sentido contrário da via, né? No sentido contrário dos outros veículos. Isso é excluído. Então, são colisões simples na sua traseira do veículo. Posição sentada na emergência. Quando o paciente está sentado na emergência, por quê? Porque, se ele está conseguindo sentar, é porque o risco dele ter alguma lesão na coluna é baixo, porque ele não conseguiria sentar, tá? Em tese. Paciente ambulatorial a qualquer momento, ou seja, ele já passou pelo seu ambulatório, então se ele já passou pelo seu ambulatório, você já avaliou ele teoricamente. Dor cervical, digamos assim, delayed seria posterior, né? Postergada, que não é aquela dor no momento do trauma, né? É uma dor tardia, essa palavra, tardia. Uma dor cervical tardia ou ausência de sensibilidade na linha média, tá? Cervical, que é quando você faz a digitopressão. Você tem que apertar a região central da coluna vertebral e ver se o paciente queixa de dor, tá? Ele tem qualquer um desses 5 itens aqui. Ele tem? Aí você pede para ele rodar uma rotação, tanto para a direita quanto para a esquerda da cabeça, tá? Porque assim você está aumentando a sensibilidade do teste, certo? Então, vamos lá. Ele chegou por aqui. Ele é maior de 65 anos? Não. Mecanismo de risco? Não. Parestesia de extremidade? Não. Veio para esse daqui. Ele foi uma colisão traseira, né? Simples, no tráfego, está parado o tráfego, tem uma colisão traseira simples. Sim. E lógico, né? E os outros itens também. Sim. Aí você pede para ele movimentar a cabeça 45 graus para cada lado. Ele consegue fazer isso? Consegue. Você não precisa fazer o exame de imagem. Ele não consegue fazer isso. Aí você tem que pedir uma tomografia de cervical, tá? Voltando aqui a essa chave. Vamos supor que esses critérios aqui não são preenchidos. Vai exame de imagem. Como assim não são preenchidos? Igual que eu falei, da dor cervical tardia. A dor cervical dele não é tardia, é naquele momento. Você vai fazer raio-x, tomografia, exame de imagem, tá? Ele não consegue ficar sentado no setor de emergência, né? Tá com dor nas costas, dor e não consegue ficar sentado. Vai fazer exame de imagem, tá? Tem dor à palpação da linha média cervical, a digitopressão. Vai fazer o exame de imagem, tá? Então aqui, os mecanismos de risco, né? Que ele colocou aqui, o mecanismo de perigo. Queda de mais de 3 pés seria em torno de 1 metro, ou 5 degraus de escada. Carga axial sobre a cabeça, por exemplo, mergulho, tá? Por quê? O que é carga axial sobre a cabeça? Alguma coisa que caia aqui, ó, em cima, né? A axial é aqui, no eixo. Então, cai um saco de alguma coisa, ou você for mergulhar em água rasa e bateu a testa, bateu a cabeça, é mecanismo de alto risco. Então, tem que ficar de olho nisso. Veículos motorizados com alta velocidade acima de 100 km por hora, capotamento ou ejeção de veículo. Isso aí é muito semelhante ao do TCE, né, que eu tinha apresentado na outra aula, né, o traumatismo crânioencefálico. Veículos recreativos motorizados, bug, quadriciclo, triciclo. Por quê? Porque eles são veículos que podem atingir uma certa velocidade e não tem proteção nenhuma, tá? Então, é como se fosse um acidente, por exemplo, de moto.
que é de extremo risco porque a moto não tem proteção, não tem barra, não tem nada. A proteção é a cabeça do indivíduo, cidadão. Tá? Então, o capotamento desses acidentes, qualquer tipo de acidente com esse tipo de veículo, né, recreativos, digamos assim, é considerado perigoso. Colisão de bicicleta, pelo mesmo motivo que eu falei, porque você não tem nenhum tipo de proteção desses condutores, né, tanto ciclista quanto motociclista, né, a cabeça do indivíduo que está em jogo, então é considerado de alto risco também. Tá. Só uma observação aqui, pessoal. Essa regra do CCR aqui, ela só é aplicada com o paciente em Glasgow 15. É óbvio, né? Não precisa dizer por quê. O paciente que está com o quadro mental alterado, ele não dá para considerar o que ele está falando e o que ele está manifestando. Então, o paciente tem que estar nas suas plenas capacidades mentais. Tá? Então, aqui, ó, ela não é aplicada, esse protocolo não é aplicado em casos não traumáticos, sim, porque o tema aqui é trauma. Glasgow menor do que 15. Sinais vitais instáveis. Então, o paciente está lá hipotenso, bradicárdico ou sinais de lesões graves em outros órgãos. Idade menor do que 16 anos. Paralisia aguda. Sim, porque se ele já está com paralisia, é óbvio que ele tem algum tipo de lesão neurológica. Doença vertebral referida, né? Então, o paciente muitas vezes tem uma hérnia de disco já. Então, ele tem uma hérnia de disco, às vezes ele é um doente crônico, uma dor crônica. Então, vai estar alterado o exame neurológico dele, você não pode levar em conta, tá? É esse protocolo para ser feito. Doença espinhal, cirurgia espinhal prévia, né? Então, o paciente já foi submetido a uma artrodese, uma hérnia de disco, e gravidez, tá? Mas nesses casos aqui, então, se não é aplicado, o que faz? Eu sugiro que você faça exame de imagem. Óbvio, é melhor que você, se você não tem nenhum critério para decidir se vai ou não fazer, porque o paciente ele está com outras preocupações em jogo, você vai fazer o exame de imagem que você achar necessário na hora. De preferência, chamar um especialista, seja ortopedista ou neurocirurgião. O tratamento, né? Como é que depois que você avaliou o traumatizado que chegou do CIAT, né? da ambulância, vai ser sempre imobilização, por quê? Para você não piorar o que provavelmente já está ruim. Tá? Então, até você fazer o tratamento definitivo. Vai imobilizar, seja ele com colar, com a prancha, né? Que o serviço de móvel de saúde acaba sempre utilizando, né? Então, você vai segurar isso daí até você fazer toda aquela triagem, avaliação e ver o que o seu doente que seu doente vai ser submetido. Manejo das vias aéreas, manejo cardiovascular, o tratamento conservador, tá? Que ele varia desde somente do repouso até o uso de órteses, como, por exemplo, colar cervical e alguns tipos de colete para lesões na coluna torácica e lombar, e tóraco-lombar. E, por último, tratamento cirúrgico. O manejo das vias aéreas. Complicações respiratórias são as principais causas de mortalidade na fase aguda do TRM. 36% a 83%. Por quê? Porque, primeiro, se você tiver, por exemplo, um paciente igual eu tinha falado antes, com uma fratura de coluna torácica, então, assim, ele teve uma energia muito considerável para lesar a coluna torácica dele, com certeza, ou quase certeza, ele vai ter um hemotórax, um pneumotórax, uma contusão pulmonar, então já começa aí. Segunda coisa, o paciente, o trauma raquimedular, muitas vezes ele é um paciente crônico, que fica muito tempo acamado, imobilizado. Isso aí leva a uma série de complicações respiratórias, como broncoaspiração, pneumonia aspirativa, etc. Praticamente 100% das lesões acima de C5 necessitam de intubação. Por que também? Porque o nervo frênico ele nasce mais ou menos entre C3 a C5. Tá? E se você tem um acometimento do nervo frênico, você vai ter uma certa instabilidade respiratória e uma necessidade de ventilação mecânica. Então,
Então, mais um motivo, somado àquilo que eu falei anteriormente, de por que complicação respiratória, elas são as principais causas no traumatizado raquimedular. Tá? São uma série de fatores que andam juntos aí e que você tem que tomar cuidado. O grau de ASIA, tabagismo e doença pulmonar prévia são indicadores de traqueostomia precoce, até 10 dias. Por quê? Porque esse paciente, né, ele já tem uma lesão, se a ASIA é uma lesão completa, né, neurológica. Ele já está limitado, né? Ele já não consegue andar, ele vai precisar, se for uma coluna torácica, de uma cadeira de rodas, se for cervical, pior ainda, porque ele vai precisar de cadeira de rodas e vai depender de outras pessoas para todas as atividades dele. Então, ele não vai receber alta com facilidade, ele provavelmente não vai sair da UTI com muita precocidade também. Então, assim, é ideal que se você tem um paciente ASIA com lesão cervical, você já procure agilizar a traqueostomia dele, tá? Para evitar essas complicações respiratórias que são tão temidas e graves, né? Que a gente tem que ficar de olho nisso daí. O manejo cardiovascular. Hipotensão ela é frequente e pode ser tanto devido à hipovolemia do politraumatizado quanto à lesão direta da medula cervical ou torácica alta. O que significa isso? Geralmente, a desgraça nunca vem sozinha, né? Então, o paciente que é um politraumatizado com lesão da coluna, ele deve ter lesão em outros órgãos, alvo também. E muitas vezes ele já chega hipotenso. Porque perdeu sangue no local do acidente, porque teve alguma ruptura, um trauma abdominal importante, como a ruptura de baço, ruptura de fígado. Então, pode ser N coisas. E pode ser por lesão da medula, que levaria, da medula cervical torácica ou alta ou cervical, pelo chamado choque neurogênico, tá? Que é causado pela interrupção simpática com predomínio do parasimpático. Você tem uma bradicardia e vasoplegia. Mas como é que eu vou saber isso daí? O choque neurogênico ele se diferencia dos outros tipos de choque, que seria o hipovolêmico, séptico, anafilático, etc. Por quê? Ele é hipotensão com bradicardia. Enquanto os outros choques são hipotensão com taquicardia. Tá? Então, você fiquem espertos, porque é muito comum no pronto-socorro o choque neurogênico ele ser usado como, como é que fala? De exclusão. Então, o paciente está chocado, eles não acharam a causa e falam para você, ele está com choque neurogênico. Mas você olha lá a frequência cardíaca dele, está 130, 140. Mas peraí, entendeu? E levando em conta que a coluna também está normal, né? Digamos assim. Você já fez o exame e tudo, e está normal, eles colocam como diagnóstico de exclusão. Choque neurogênico. Não é. Tem toda uma fisiopatologia por trás disso daí, você tem que estar ciente e tem que estar familiarizado. Não falar besteira. Então, se você já avaliou, você viu que o paciente não tem como ter choque neurogênico, eles não vão ter que investigar melhor. Pode ser, às vezes, algum trauma pélvico, né? Perda de sangue por espaço pélvico. Então, pode ser que o paciente teve um traumatismo crânioencefálico com perda de tecido, couro cabeludo, e couro cabeludo sangra muito. Então, às vezes, ele sangrou muito lá no local do acidente, durante o transporte da ambulância. Então, ele perdeu sangue. Tá? E chegou chocado. Então, pode ser um monte de coisa. Então, muito cuidado com esses conceitos, tá? De choque neurogênico e outras causas. Então, é sempre a bradicardia com hipotensão, tá? Porque você perde o tônus simpático. Torácica alta seria acima de T5, porque seria a inervação do plexo do coração, tá? Para a parte simpática dele. A hipotensão arterial deve ser corrigida agressivamente com uma PAM em torno de 85 a 90 milímetros de mercúrio, por ao menos 7 dias após a lesão. Alto fator de risco para a lesão secundária. Igual eu tinha falado anteriormente lá no começo dos slides em relação à lesão primária e secundária, né? Que vocês lembram. Então, é mandatário, você deduz daí que você tem que ter um acesso, uma monitorização invasiva da pressão arterial e um acesso central para você poder manusear esse tipo de paciente. Tá? Então, você tem que combater agressivamente a hipotensão por causa daqueles motivos que eu falei, né? Para não deteriorar mais ainda a lesão inicial desse paciente. Correto?
deve-se priorizar a euvolemia ou uma leve hipervolemia e uso de drogas vasoativas, noradrenalina ou dopamina. Por que euvolemia ou uma leve hipervolemia? Porque, igual a gente falou ali no item de cima, a hipotensão dele pode ser tanto por perda de sangue, né, um choque hemorrágico por sangramento, né, ou o próprio choque neurogênico. Então, se você tiver um choque neurogênico e você tem uma vasoplegia e você socar volume no paciente, não vai adiantar, tá? Porque o vaso dele está plégico, o vaso dele não vai responder. Aí você vai inundar o paciente e vai fazer sobrecarga hídrica, vai fazer um monte de complicação que não era para ser feita. Então, uma coisa que era para tratar ou melhorar o paciente, você acaba piorando o prognóstico dele. Tá? Então, sempre tomar cuidado para isso, se identificar a causa do choque e aí você vai tratar como tal. Então, se for um choque hipovolêmico, você vai fazer reposição volêmica. Se for um choque neurogênico, você vai fazer um pouco de reposição volêmica, tomar cuidado com a hipovolemia e principalmente o uso de droga vasoativa, que vai ter que ter para ter essa tentativa de resposta da musculatura vascular. A noradrenalina ela é preferida, tá, em relação à dopamina. Estudos mostraram uma melhor resposta com a noradrenalina do que com a dopamina. A cirurgia. Eu coloquei cirurgia descompressiva, tá? Porque, na verdade, todo mundo se importa muito com a função neurológica. Então, mas eu vou falar isso daqui a pouco. O edema e a hemorragia contribuem para a compressão mecânica da microvasculatura espinhal. Lembrem-se da lesão primária que eu falei lá no início, primária e secundária. A cirurgia ela pode ser tanto para aliviar a pressão intrarraquiana quanto para fixar a coluna vertebral. O que é a pressão intrarraquiana? Assim como quem viu a minha aula de TCE, você tem a pressão intracraniana, você tem a pressão intrarraquiana, tá? Porque você tem um tecido nervoso cercado por osso. Então, ele é uma cavidade, né, quase que hermeticamente fechada. E aí, se você tem um edema de um tecido neurológico, um tecido neural contra essas paredes ósseas, você tem uma piora da deterioração, né? Vai deteriora mais ainda a função neurológica do paciente. Então, se você tem um aumento da pressão intrarraquiana, seria no sentido de aliviar essa pressão e tentar prevenir essa isquemia, a formação das vesículas lá posteriores que a gente viu, e esse tecido de cicatrização medular. Quanto para fixar a coluna vertebral. Então, o que acontece? O nome não é trauma RAC medular? RAC é coluna e medular é medula espinhal. Então, você pode ter tanto a indicação de cirurgia para aliviar a pressão na medula e tentar salvar a função neurológica, quanto também só para corrigir a deformidade e a lesão da coluna vertebral, sem que o paciente tenha uma lesão junto na medula. O paciente está neurologicamente intacto. Mas aí você fala, por que tem que fazer? Ué, pelo seguinte, você tem uma fratura de coluna com o paciente neurologicamente intacto. E essa fratura de coluna ela pode piorar, né? Ela pode piorar o tipo de fratura, ter um escorregamento de vértebra, ter qualquer coisa, e aí ela termina de lesar a medula do paciente. Então, o paciente que estava bem neurologicamente fica paraplégico ou tetraplégico. Seria terrível, né? Então, você faz uma fixação dessa coluna para prevenir isso, tá? Essa é uma das indicações. E a outra para deshospitalização precoce, que eu vou falar daqui a pouco também. Então, as indicações aqui é compressão medular com piora neurológica progressiva. Essa compressão ela é causada tanto por fragmentos ósseos quanto pelo disco. Muitas vezes tem uma hernia discal traumática, isso acontece também. Hematomas, certo? Ou pelo próprio edema da medula. Então, você tem uma desaceleração súbita, acontece um cisalhamento ali do tecido neural, medular, espinhal, e aí ele acaba inchando, e aí encosta na parede interna dos ossos e não tem mais para onde ir, acaba sofrendo uma compressão. Então, o próprio tecido ele acaba sofrendo uma compressão do arcabouço dele ali que está protegendo. Aí você tem que agir nesse sentido.
E fraturas e subluxações da coluna instáveis, no caso a artrodese de fixação, né, que você vai fixar a coluna para não deixar ela terminar de quebrar ou terminar de deslizar e machucar mais ainda a medula do paciente. O timing cirúrgico sempre foi muito discutido nos TRMs. As recomendações atuais são de que a descompressão deve ser realizada nas primeiras 24 horas. Isso aqui é um sonho, tá? Pelo menos aqui na minha condição. Por quê? Se você não tem um serviço credenciado, né, de alta complexidade e em que você tenha todos os aparelhos, todos os equipamentos disponíveis, você nunca vai conseguir fazer nas primeiras 24 horas, certo? Mas é o ideal, tá? Um estudo publicado em 2018 sugeriu ainda melhores resultados em pacientes operados até 8 horas do trauma com lesão incompleta, né? Que seria ásia B até D. Mas por que lesão incompleta? Porque a lesão completa, que é a A, não teve, os estudos mostraram que independente do tempo que você age, não tem a recuperação, entendeu? Então, é muito difícil você ter um benefício, uma cirurgia precoce com paciente ASIA A. E o ASIA E, porque ele já está neurologicamente intacto, né? Então, não é o que importa. O que importa realmente é a recuperação da lesão incompleta. É um paciente que tem um déficit e ele acaba melhorando esse déficit. A cirurgia precoce ela tem um papel importante na deshospitalização, evitando as complicações de internação prolongada e acelerando a reabilitação. Então, apesar de o paciente com a lesão completa, ele não se beneficiar em tese de uma cirurgia precoce, por que é bom você não enrolar muito e operar ele logo? Porque esse paciente, ele é um paciente crônico, que vai precisar de uma cadeira de rodas, ou muitas vezes vai precisar de uma cama especial em casa. Então, quanto mais ele ficar no hospital, mais ele tem risco de evoluir com complicação. Seja ela pneumonia, seja ela infecção de urina, seja ela um monte de coisa. Então, você age, na verdade, no sentido de operar esse paciente logo, para ele poder ir embora e fazer a reabilitação. As fisioterapias, ficar com a família, sair de um ambiente contaminado. Então, isso é meio óbvio, né? Então, quanto antes, melhor, né? Independente do quadro clínico do paciente. A pulsoterapia. O que é a pulsoterapia? Durante muito tempo, mais ou menos da década de 80 que começou, existiam alguns centros que faziam a metilprednisolona como pulsoterapia para o trauma raquimedular na fase aguda, principalmente nas primeiras 8 horas do trauma que eles indicavam. Então, somente se você avalia o paciente nas primeiras 8 horas do trauma, eles indicavam essa pulsoterapia. Como é que ela era feita? Com a metilprednisolona, dose de ataque de 30 mg quilo, ou seja, uma dose extremamente alta, feita na primeira hora, e a seguir disso você usava 5,4 miligramas por hora nas próximas 23 horas. Né? Então, era uma terapia feita em 24 horas. Com o tempo, isso aí sempre foi controverso, sempre teve gente que defende, gente que vai contra, mas no fim, né, pelo que eu vi nos últimos trabalhos, os estudos não mostraram benefício a longo prazo e teve um aumento na incidência de complicações como pneumonia e hemorragia digestiva. Isso aí, no caso, é efeito colateral do próprio corticoide em dose alta, né? Então, hoje eu não faço, tá? E meus colegas também que eu converso não fazem mais a pulsoterapia, mas ainda existem centros que podem fazer uso disso daí, embora não tenha benefício. Aqui coloquei uma foto de uma trauma raquimedular aqui, que chegou no hospital municipal. Então, você vê aqui na foto da esquerda, ó, um deslizamento de C2 sobre C3, tá? Isso aqui é uma subluxação. Isso aqui, na verdade, chama fratura do enforcado, ou hangman's fracture, né? Que hangman's é um enforcado. O outro nome, o nome correto seria espondilolistese traumática de C2 sobre C3. Espondilovértebra, listese, escorregamento. Traumático de C2. Então, ele escorregou por trauma, tá? E ele foi devido a uma avulsão dos pedículos aqui de C2, né, da lâmina, uma avulsão bilateral. Você tem uma fratura com avulsão bilateral e ela não se sustenta mais, ela acaba escorregando anteriormente. Aí o tratamento é cirúrgico. Tá? Foi realizado, então, uma artrodese occipito, uma barra aqui, ó,
occipito cervical. A barra de occipital pegou C2, C3, C4 e C5, tá? Fixação posterior. Aí aqui essa paciente estava com o neurológico intacto, tá? Graças a Deus, porque uma lesão neurológica nesse nível aqui é incompatível com a vida, tá? E, inclusive, na maioria das vezes, a fratura de cervical alta, que é acima de C3, ela não está acompanhada de lesão medular, né? Porque aqui nesse segmento o canal medular ele é mais amplo, então parece que até para isso protegeu, certo? Então aqui essa paciente estava só com dor cervical e a indicação foi para fixação, tá? Para essa listese aqui, né, que você viu aqui, não piorar e aí acabar com a vida da paciente no momento posterior. E aqui a mesma foto do pós-operatório, só que num corte mais medial. Aqui é o corte lateral, onde você vê o parafuso nas massas laterais, né? E aqui eu fui mais para o centro. Então você não vê mais os parafusos porque você está no espaço medular. Mas olha como a C2 já alinhou com a C3, ó. Então ela, além de fixar, reduziu. Ela corrigiu olha lá, aqui e aqui. Ela fixou e reduziu a listese, correto? Aqui, vamos um pouco mais para baixo, a gente foi já no segmento tóraco-lombar. Isso daqui é uma fratura-explosão de L1, tá? Paciente também neurologicamente intacto, ASIA-E. Tanto esse quanto a outra paciente da cervical eram ASIA-E. Então, aqui você vê um traço de fratura, né, do superior para o inferior, do corpo anterior de L1, e você vê um fragmento ósseo. Ó, vocês percebem uma convexidade aqui para dentro do canal, olha a diferença, ó, aqui como é que está alinhado, aqui retinho, olha aqui, ó, como é que faz uma barriga aqui. Isso daqui é uma compressão, isso aqui tem uma compressão medular. Tá? Milagrosamente o paciente não tem lesão neurológica, mas se fosse talvez com um pouco mais de força ou esse fragmento um pouco mais posteriorizado, ela teria um déficit neurológico. Então aqui no caso a indicação foi de fixação, também igual a paciente de cima, para que essa fratura não piore o quadro clínico, tá? E não tenha uma evolução extremamente grave e permanente, né? Então, foi feita aqui uma artrodese, tá? Com fixação. Foi cortado, mas isso foi por um erro do exame, né? Porque o certo era pedir o segmento tóraco-lombar só para pegar os parafusos, mas ela foi artrodesada até a T11. Tá? Foi T11, 12, L1, L2, L3. Então aqui foi só a parte inferior, mas ela chegou até em cima. Vocês percebem que depois, olha aqui como é que alinhou. Ó, essa é a vértebra fraturada. Aqui, ó, não tem mais esse fragmento. Tá? O fragmento ósseo voltou para o local dele. Tá? Com a própria fixação da vértebra, com a correção da deformidade, o próprio ligamento aqui, ligamento longitudinal posterior, que é o que passa aqui, ele acabou alinhando esse fragmento ósseo que poderia ter lesado a medula irreversivelmente, tá? Então, muito bem feito isso daqui e o paciente voltou às atividades dele, né? Voltou a estar com a família, logo vai voltar a trabalhar e vai ter uma qualidade de vida boa. Está sem dor também. Tá, já voltou no ambulatório. Então, essas foram as indicações, né, de artrodese que eu mostrei para vocês. Espero que tenham gostado. Aqui é a mesma, tá? Só foi um corte um pouco mais lateral para vocês verem que o parafuso ele entrou no pedículo, é aqui que ele entra, no pedículo da vértebra, tá? E ele fixa aqui, ó lá. Tá? E é isso. Tá? Infelizmente não é o tipo de aula, o pessoal que me conhece aqui sabe que eu gosto de dar, porque eu gosto de interagir e fazer sempre pergunta para estimular vocês a pensarem, tá? E lógico, vocês também tendo o direito de perguntar e eu poder responder, né? Mas é o que tem para hoje, né? Essa pandemia é o que tem para hoje, tá? E estamos à disposição, se Deus quiser, nos revemos aí no próximo encontro, né? Normal, né? Presença física, cara a cara, lógico. E estamos aí. Tá? O que precisar, podem contar com a gente. Obrigado.